Vocês estão ficando assistindo filme até tarde também? Igual eu? Aí fica com sono no outro dia, né? Revisão. Hoje tem aula de revisão, beleza? Então, prof. Rafa ainda, né? E a gente vai dar uma revisada, então, no volume 1. Então, se você tá com seu volume 2 aí agora, por favor, dá uma pausa no vídeo e vai pegar o volume 1 pra gente começar, tá? Então, eu sei que até os últimos vídeos a gente tava falando de relevo, né? Tava falando de planalto, planície, depressão, o que é relevo de maneira geral. Mas o nosso foco é no volume 1, que vai tratar mais da localização, da organização política administrativa do país, tá? Nossa organização territorial e tal. Então, quando nossos vídeos começaram aqui no YouTube, a gente começou lá na página 16, tá? Só que até a página 15, vocês já tinham visto coisa demais, tá? Já tinha bastante coisa aí de informação mais estáticazinha, assim, tá? No sentido que é mais informação mesmo, a gente não reflete muito em si. Aí, a gente começou o volume 1 com a localização do Brasil. Então, localizou ele no mundo, localizou ele dentro do continente americano. A gente viu que o continente americano é o maior em extensão de norte a sul. E nesse começo, né, antes da página 16, eu quero chamar a atenção de vocês para as páginas 6 e 7, tá? Lá nessas páginas, vocês veem a localização e algumas paisagens do Brasil e de países vizinhos. E nesses 6 e 7 tem uns QR Codes e umas realidades aumentadas que eu quero que você pause o vídeo agora e vá relembrar isso, tá? Então pausa aí. Agora que você já viu e voltaram da pausa, vocês relembraram quais são os nossos países vizinhos, né? Tem vários aí. E com exceção do Brasil, que fala português, e da Guiana Francesa, que fala francês, todos os outros falam espanhol. Tem alguns que falam algumas línguas locais, mas vocês vão ver isso um pouco mais pra frente na história, na escola. Olhando aí as paisagens também, a gente tem uma diversidade de ambientes muito diferentes, né? Locais com neve, cordilheiras e tal. Inclusive, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Quando eu tinha idade de vocês, mais ou menos, eu era uma criança estranha, né, gente? Não sou um adulto muito normal também. Mas eu ficava pesquisando sobre os países pra, se um dia eu tivesse a oportunidade de visitar, sabe? Daí eu ficava olhando essas paisagens, essas coisas. Não sei se é por isso que eu fiz geografia. Enfim, voltando, lá na página 8 e 9, a gente tem atividades que mostram a dimensão do país, tá? Principalmente em comparação com os países da América do Sul. Dá pra ver que a gente é muito grande. E um conceito que eu quero chamar a atenção de vocês, que tá lá na página 11 e que vai ajudar muito no decorrer do ano, é o limite de... o limite não. É a definição e diferenciação de limite e fronteira. Na página 11 tem um exercíciozinho que vai aparecer aí. Então, a primeira afirmação fala que a faixa de 150 quilômetros de largura, né, tá falando ali considerada área de segurança nacional, pode ser terrestre ou marítima, isso é uma fronteira, a primeira afirmação. A segunda diz que a linha divisória que indica onde termina o território de um país e começa outro, que pode ser natural, um rio, uma cadeia de montanhas, por exemplo, ou artificial, que é criada pelo homem, isso é um limite, tá? Então, essas coisas que eu falei até agora são coisas que vocês viram na escola antes da pandemia, tá? Daí, a partir da primeira semana que tivemos esses vídeos, as profs estavam trabalhando com vocês, antes de eu chegar, com o Brasil... Como é que é mesmo? Divisão Política Administrativa, tá? Que tá lá na página 16. Uma coisa que vocês podem observar entre as páginas 16 e 20 é que o livro traz muitos exercícios e textos informativos sobre a ideia de limite, fronteira, extensão.
Como são textos informativos, gente, então tem características que não mudam tanto e tal, eu recomendo que você pause o vídeo aqui de novo, repasse essas 4 páginas, né, de 16 a 20, olhe os exercícios e assinale aqueles que vocês têm dúvida, tá? Porque daí vocês, né, podem trabalhar quando voltar para a escola. Isso da 16 a 20. Na 21, tem uma coisa diferente que é sobre gentílico, que é um adjetivo, né, que diz de onde você vem. No exercício 6 da página 21 tem uma letra do Chico Buarque, né, que eu não vou cantar aqui pra vocês, porque, né, eu quero manter meu emprego, porque eu canto muito mal. Mas fala lá, o meu pai era paulista, meu avô pernambucano, meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, meu maestro soberano foi Antônio Brasileiro. Se vocês continuarem, foi Antônio Brasileiro que soprou essa toada, que cobri de redondilhas para seguir minha jornada e com vista enevoada ver o inferno e maravilhas. E ele vai continuar, mas eu não vou continuar aqui. A partir dessa questão 6, o livro trabalha um pouco de aspectos ligados às unidades federativas, tá? Que é um assunto que começa lá na página 24, de maneira mais objetiva. Uma coisa importante dessa unidade é pensar na organização administrativa do país, né? E eu quero chamar a atenção de vocês para esse quadro que vai aparecer na minha frente, que está na página 25, tá? Esse quadro, gente, a gente vê que o Brasil é dividido em unidades político-administrativas, sendo elas, né, essas unidades, as unidades federativas e os municípios. Essas unidades são geridas, organizadas por um conjunto de 3 poderes. O executivo, que é o primeiro, que tá ali, né, que nas unidades federativas é representado pelo governador e pelo vice. Por sua vez, os municípios são representados pelos prefeitos e vice-prefeitos, tá? O outro poder é o legislativo, representado pelos deputados dentro da unidade federativa e pelos vereadores junto aos municípios. E o judiciário, que são funcionários do Estado, porque são admitidos através de concurso público. Esse ano, por exemplo, a gente vai ter eleições municipais, tá? Então serão eleitos ou reeleitos novos prefeitos e vereadores. Como esse assunto pode ser um pouco confuso, gente, eu peço para que vocês parem o vídeo novamente e olhem o QR Code da página 26, tá? Pause. A louca. Se não entendeu alguma coisa, assim como eu pedi para vocês anotarem as dificuldades da 16 a 20, eu peço que vocês façam o mesmo agora, tá? E assim, gente, olha lá, tá? Não deixe para anotar no final, porque senão vocês vão esquecer. E daí a gente precisa organizar esses estudos, tá? Agora, quero chamar a atenção de vocês para algumas páginas. Continuar. Na página 28... ela ajuda a fixar informações sobre a divisão política administrativa do país, assim como a ideia de direitos e deveres, tá? Essa página traz a ideia de cidadania também, colocando que a cidadania é a garantia, em teoria, a todos os cidadãos, através de direitos e deveres, de ter uma convivência social, né? Então, direitos são alguns exemplos ali, direito à moradia, à saúde, ao lazer, ao trabalho e à eleição por meio de voto, tá? E deveres, dever de respeitar o próximo, cuidar do patrimônio público, colaborar com as autoridades, cumprir as leis e votar. A gente é obrigada a votar, tá? Essas informações da página 28, elas são complementadas bastante e quero chamar a atenção para a página 31 do livro também. Porque ele traz um resumo através de tópicos de tudo isso que a gente viu. Essa estrutura pode ajudar vocês a lembrar de termos chaves e vocês podem utilizar em qualquer matéria, tá? Essa estrutura aí. E daí... tendo consciência do nosso território, porque o primeiro volume quer isso, né?
a gente começou a ver quais são as paisagens e as questões de natureza que a gente falou até esse momento. A gente está vendo relevo, mas a gente ainda vai ver todas as outras coisas. Eu não vou ficar repetindo o que é planalto, o que é planície, o que é depressão, porque vocês podem pegar o vídeo da semana 4 e rever isso tudo. Mas o que eu queria passar para vocês era que, conhecendo a nossa estrutura política administrativa e nossos limites, estamos nesse momento conhecendo outros aspectos do nosso país, tá? Essa aula não tem lição, era realmente aqueles QR codes e as coisas que eu fui passando para vocês irem anotando e ver o que é dúvida para vocês se organizarem. E é isso, gente. Não fica pondo o dedo no rosto que nem eu. Mas é isso, gente. Nessa quinta semana é mais dar uma revisada e conversar com vocês sobre tudo aquilo que a gente já tinha feito. Por favor, se vocês não olharam os QR Codes e as realidades aumentadas que eu passei para vocês durante o vídeo, volte e veja de novo, tá bom? Beleza? Tchau. Fica em casa. Lava a mão, usa álcool em gel, beba água.